Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico. Afinal, fundos imobiliários servem para a fase de acumulação? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. FIIs servem para a fase de acumulação, né? E aí a gente vai ver algumas frases aí que o pessoal acaba comentando, né? O pessoal mais leigo um pouco, que não investe há muito tempo, ou que não investe, né, em fundo imobiliário. Fala, ó, FIIs não servem para a fase de acumulação, né? E essa é uma frase recorrente. As pessoas acham que o fundo imobiliário só serve para a fase de fruição porque ele tem uma renda. Não, se ele distribui renda, para que eu vou querer renda agora se eu posso ter renda, se eu posso crescer, né? Então, é como se quem distribui renda fosse inimigo do crescimento. Então, nessa mesma lógica, ações que distribuem dividendos de empresas mais maduras seriam ruins agora, né? Seria melhor ações só de crescimento. Então, FIIs não crescem, FIIs só servem para usufruto, fase de receber renda. Então, são diversas frases que o pessoal acaba comentando. Eles acham que você tem que ter uma posição em ação, em fundo de ações, qualquer coisa durante a fase toda sua de acumulação. Aí lá na frente, quando você precisar de renda, você gira a sua carteira todinha, aí vai comprar fundo imobiliário, vai comprar ações que distribuem rendimento, né, e aí vai viver com aquela renda. Então é isso que muita gente, né, que prega que ações de dividendos ou que fundos imobiliários, né, que são ativos que geram renda, não são bons para a fase de acumulação. Então, o que é essa fase de acumulação, né? É a fase de acúmulo de patrimônio. É onde você faz o seu aporte e você tem uma rentabilidade do seu portfólio. E aí eu estou falando aqui portfólio, né? Portfólio é uma carteira que vai atender o perfil de um investidor. Então, a rentabilidade é a média da carteira, né? Você tem que estar diversificado, sua carteira tem que ter várias classes de ativos, né? As classes que você conhece, que você gosta e que você estudou. Então, correr mais risco não te traz mais retorno. Muita gente acha assim, eu vou correr mais risco para receber mais retorno. Correr mais risco pode te trazer mais retorno ou menos retorno, né? Então, se você tem risco, se sempre, né, você tivesse um ganho superior, não haveria risco algum, né? Então, você vê as ações de crescimento que crescem absurdo, multiplica o patrimônio por 10, e outras que dividem o patrimônio, que zera o seu patrimônio todo, né? Então, existem os dois casos e é por isso que a gente acaba diversificando a carteira, para se errar não perder tudo. Então, a carteira da fase de acumulação, você aprende a montar ela e a acompanhar os seus ativos. Então, pensa no seguinte, você investe em tesouro direto, você passa 30 anos investindo em tesouro direto, você conhece, sabe como é que investe em tesouro direto. Você investe em fundo imobiliário, passa 30 anos investindo em fundo imobiliário, você conhece como investe em fundo imobiliário, você conhece os fundos imobiliários, você investe em ações, passa 30 anos investindo em ações, você conhece as ações que você está investindo. Então, essa é a lógica de você fazer uma carteira de investimentos e você ir acompanhando essa carteira aí na fase de acumulação toda, até chegar à fase de fruição. Então, lá na frente, a sua carteira que você tem na fase de acumulação vai ser os mesmos ativos da fase de fruição, né? Você já atingiu um determinado patrimônio, você começa a usufruir ele. Os ativos que você tinha antes são os ativos que você vai ter depois, né? Você pode até mudar um pouco a questão de percentuais e tal, né? Mas você vai manter mais ou menos a carteira que foi vitoriosa ao longo do tempo todo. Porque enquanto uma parte caiu, outra subiu. Você estava diversificado. Quando as ações estavam caras demais, você investia em renda fixa, né? Quando a renda fixa ela estava com uma alta taxa de juros, né? As ações estavam muito baratas, você comprou ações. Então você vai montando a sua carteira de acordo com o cenário, né? Tem sempre uma classe de investimentos que ela está melhor para ser investida em um determinado momento. Ninguém migra toda a carteira, né? Não, eu vou acumular, né? Passar a fase de acumulação todinha, lá no final eu vou transformar tudo em fundo imobiliário, né? Então, assim, isso é uma bobagem de quem fala, porque não chegou lá ainda. Porque você tem um monte de tipo de custos para você fazer isso, fora que você vai investir em um monte de ativo que você não conhece. Então, você imagina, se eu juntei, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, tanto faz o valor. Aí, depois de 30 anos, eu vou lá, tinha um monte de ações, um monte de tipo de ativo dos Estados Unidos, trago tudo para cá e compro tudo de ação de dividendo ou tudo de fundo imobiliário para ter renda, porque minha carteira quase não tinha renda, porque tudo que eu tinha era crescimento. Isso não existe. Né? Então, você vai construindo a sua carteira ao longo do tempo e você vai usufruir de uma carteira que você construiu ao longo do tempo, que você tem confiança naqueles ativos que você aportou. Então, a fase de usufruto é a fase que você usufrui da carteira. Você não vai usufruir de ativos que você não conhece. Né? Você vai ter na sua carteira os ativos que você conhece, que você confia. Alguns vão te distribuir rendimentos, outros vão te proteger, uma renda fixa, alguma coisa, mas você está vendo que ele está aumentando o seu patrimônio devagar, seu capital. Né?
Então você vai usufruir essa carteira que você construiu. Uma coisa que as pessoas confundem bastante é que o usufruto ele não é só daqui a 40 anos. Não, para que eu vou passar 40 anos investindo, guardando, para daqui 40 anos, não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 40 anos, né? E muita gente se engana com isso. Então, o usufruto ele pode acontecer ano a ano, né? É uma coisa que as pessoas não pensam. Por que você não pode usar seu patrimônio em seu benefício? Né? Às vezes você vai fazer uma viagem, vai fazer um consumo consciente, né? Eu estou precisando comprar determinada coisa, você tem patrimônio. Você pode sim, né, utilizar uma parte do seu patrimônio para você usufruir da vida ou comprar alguma coisa. Lógico que o ideal, né, é que você sempre faça, né, os seus aportes, você sempre reinvista dividendos. Isso é a teoria de finanças. Realmente é assim. Só que às vezes você usufrui de uma parte dos seus rendimentos. Eu deixei aqui um exemplo, que esse exemplo aqui é bem didático. Digamos que você ganha R$ 5.000, você passou aí alguns anos e conseguiu, né, uma renda de fundos imobiliários, ações, e você recebe 3 mil de renda de investimentos. Né? Então você tem 5 mil mais 3 mil. O cara que trabalha junto contigo, que ele ganha exatamente o mesmo salário que você, 5 mil, né, e não investe, ele ganha menos que você. Você ganha 8, ele ganha 5. Você pode, né, utilizar os seus investimentos, reaportar, aquela coisa toda e tal, mas no momento que você quer fazer uma viagem, quer comprar uma coisa assim assado, você pode utilizar o dinheiro da sua renda para você fazer alguma coisa. Então, o usufruto ele não é só daqui a 40 anos. Né? Eu passei muito tempo antes, né, de me aposentar, passei muito tempo durante fase de acúmulo de patrimônio, eu viajava. Né? Eu vou deixar de viajar porque eu quero acumular patrimônio? Não, uma parte do dinheiro é para viagem, outra vai para acúmulo de patrimônio. Então, você tem que ter essa divisão, né? Você tem que, na sua vida, você não pode ser só acúmulo, né? Você tem que usufruir também. Então, assim, o usufruto não é só lá na frente. Quando você tem patrimônio, o usufruto é a qualquer momento, momento que você precisar. Renda e crescimento. Né? Então, assim, são termos assim que não existem, pessoal, no jeito que as pessoas falam assim, vou montar uma carteira de renda, vou montar uma carteira de crescimento, vou montar uma carteira de proteção. Você faz uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor, né? Então, vou virar carteira de renda, agora eu vou virar para carteira de crescimento. Não, carteira de crescimento, agora eu vou virar para carteira de proteção, né? Porque eu estou mais velho e eu preciso proteger mais o meu patrimônio. Como é que você protege seu patrimônio? Investindo no que você conhece. Você passou 30, 40 anos investindo em ações, fundos imobiliários, exterior, não sei o que, você vai saber investir nesses ativos e você vai estar protegido com eles. Você não vai correr riscos enormes com ativos que você já conhece, que você faz isso há muito tempo. Então, a carteira de renda, ela também cresce. Né? Você recebe a renda, você reinveste. Então, a decisão, quando você recebe a renda, a decisão é sua de onde investir. Quando a ação, por exemplo, ela não distribui um centavo de dividendo, a decisão é do gestor, aonde ele vai reinvestir. Quando ele te passa o dividendo, né, quem decide é você, mas você reinveste. Né? E bons ativos, eles te protegem. Então, a carteira de crescimento, ela também decresce. Minha carteira de crescimento, não sei o que, não sei o que. Né? Esse é um termo que não existe, minha carteira de crescimento, mas ativos de crescimento, eles também decrescem, né? A ação perde valor. Então, o certo, pessoal, só existe carteira de investimentos adequada a cada perfil. É isso, a teoria de finanças fala isso. Existe uma carteira de investimentos adequada ao seu perfil. Existe carteira de crescimento, carteira de renda, carteira, né? Essas são coisas que as pessoas criaram. Então, uma parte da sua carteira vai ter ativos expostos a crescimento. Né? Esse é natural. Né? Você tem boas ações que têm um futuro muito promissor, por que não, né, fazer parte desses projetos? Aí tem outros ativos que geram renda, que são fundos imobiliários, tem outra parte dos ativos que tem menor volatilidade, que você gosta de proteger, tem uma parte ali que está em renda fixa. Né? Então, você vai diversificando a sua carteira dessa forma. Aí você fala, poxa, mas se eu colocar no investimento de crescimento vai ser melhor, o percentual vai ser maior e tal. Essa figura aqui ela é espetacular, é muito boa. Ela é uma figura que fala, é um estudo que foi feito nos últimos 200 anos, é uma figura do livro do Jeremy Siegel, né? Stocks for the Long Run, ações para o longo prazo, né? Alguma coisa assim. E aqui fala, qual foi a rentabilidade média das ações nos Estados Unidos nos últimos 200 anos? Então, 6,6% acima da inflação. Então, uma rentabilidade da sua carteira, né, de 6 e pouco por cento ao ano acima da inflação, está espetacular. Né? É isso que essa figura aqui diz. Por quê? Porque foi a rentabilidade da Bolsa Americana. E a Bolsa Brasileira? A mesma coisa. Onde tem essa setinha vermelha aqui, tem, esse aqui são dados da Economática, os últimos 50 anos de Bolsa de Valores do Brasil. Quanto que rendeu a Bolsa acima da inflação nos últimos 50 anos? 6,8. Rendeu pouquinha coisa a mais do que a Bolsa dos Estados Unidos, mas é bem próximo. Você vê que as bolsas de valores, de uma forma geral,
elas têm uma rentabilidade mais ou menos parecida, 6 e pouco por cento ao ano, ao longo de muitos anos, muitas décadas. Tem ano que vai ser 20, tem outro ano que vai ser menos 10, tem outro ano que vai ser 6. Na média, você juntando todos esses períodos de longo prazo bem grande, vai te dar 6, 6 e pouco. Então, uma carteira, seja de fundo imobiliário, seja de qualquer coisa que dê 6, 6 e pouco, vai fazer você ficar na média, né? Então, tem muita gente que fala, não, mas você tem que bater o mercado, você tem que ser espetacular, né? Nem Warren Buffett hoje em dia está conseguindo bater o mercado de forma recorrente. Então, quanto mais eficiente o mercado vai ficando, quanto mais o tempo vai passando, quanto mais informação vai se colocando nas coisas, quanto mais a sua carteira vai crescendo, pior fica para você, né, conseguir rentabilidades mais elevadas. Então, a rentabilidade média de mercado ela não é ruim, né? São coisas que as pessoas acham, ah, não, o Ibovespa é muito ruim, então eu vou escolher ativos e eu vou bater o Ibovespa. A maioria das pessoas que escolhem os próprios ativos perde para o Ibovespa, né? Então, são coisas assim que as pessoas aprendem a falar, aprendem a repetir, mas elas não entendem, né? Não viram os estudos que foram feitos aí ao longo de muito tempo. Então, há desafios diferentes para fases diferentes, né? Um perfil arrojado migra para conservador na velhice. Então, ó, eu fui arrojado a vida inteira. Vamos pensar no Luiz Barsi, né? Ele tem, sei lá, quantos bilhões ali em ações. Mas ele já tem mais de 80 anos. Né? Então, o que seria o certo? Não, ele vai migrar todo o patrimônio dele, 4 bilhões, e vai colocar tudo em renda fixa, porque agora ele é uma pessoa mais velha. Você acha que ele vai fazer isso um dia? Nunca na vida. O patrimônio caiu pela metade, 2 bilhões, consigo viver. Caiu para 10% que eu tinha, vou ficar 400 milhões, consigo viver. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ela não migra o patrimônio desse jeito. Nenhum grande investidor faz isso. Então, não existe essa questão de perfil arrojado para conservador. O cara é conservador, nunca investi em renda variável, né? Vou usar renda fixa a vida inteira. Conseguiu juntar o seu dinheirinho, né? Dá para eu sacar tanto aqui por mês, consigo viver. Acabou, né? Se o cara não quiser investir em renda variável, não precisa. O cara investe uma parte em renda variável, uma parte em renda fixa, né? Vai levando a carteira para a vida inteira. Chegando lá na frente, com a carteira que você vai ter, aquela que você conhece, que você levou a vida inteira. Então a carteira vai crescendo ao longo dos anos, né? Migrar patrimônio é errado. Né? Tem uma brincadeira que o pessoal fala: quem migra é pássaro. Né? É pássaro que migra, né? Ninguém migra patrimônio. Né? Então, você pega um exemplo aqui simples. Digamos que você tem uma carteira, né? E você juntou aí ao longo de 50 anos, né? Um patrimônio. E você teve um ganho de capital na sua carteira de 10 milhões em ações. Né? Você tem, sei lá, você investiu 1 milhão e tem 11 milhões hoje, 10 milhões é ganho de capital. Aí você fala, poxa, vou ter que migrar o meu patrimônio agora para renda fixa, porque eu já sou mais velho, então eu tenho que ser mais conservador na velhice, eu vou migrar meu patrimônio. Aí você pega, né, paga 15% de ganho de capital para o governo. Então, dos 10 milhões que você tinha de ganho de capital, você paga 1,5 milhão para o governo de imposto, né, vendendo todas as ações que você tinha para colocar em renda fixa. Aí você pega lá a renda fixa, no Tesouro Renda, aí você coloca lá para receber rendimento mensal. Aí você receber 50% do rendimento de uma carteira de fundo imobiliário, depois de pagar os 15% de imposto. Então, você vai ter, sei lá, 30%, 40% da renda que você tinha antes. Então, é uma coisa que não faz o menor sentido. Né? É só migrar para FII na fase de fruição, né? Não acredita em tudo que você ouve. Então, não existe isso de, na fase de fruição, eu vou ter FII. Não, você tem que ter FII agora. Você tem que ir conhecendo o mercado de fundo imobiliário. Não gostei de fundo imobiliário, beleza, investe em ação. Não gostei nem de ação nem de fundo imobiliário, beleza, investe nos Estados Unidos, renda fixa. Não gostei dos Estados Unidos, investe em renda fixa. Né? Então você descobre os ativos, entende a lógica por trás deles, vê o que você se adapta e faz uma diversificação eficiente do seu patrimônio. Você não deve investir no que você não conhece. Tem que estar acompanhando o mercado, né? Se você optar, por exemplo, por fundo imobiliário, tem que conhecer os melhores fundos imobiliários, histórico, essa coisa toda. Não dá para você simplesmente lá no final da vida, depois que você fez uma carteira que você acha que é de crescimento, migrar tudo para uma carteira que você acha que é de renda. Então, os FIIs na fase de acumulação, né, e a gente vai falar um pouquinho de números agora aqui, as taxas variam de acordo com a economia, lógico, né, mas hoje, com a taxa de juros elevada, você tem diversos fundos imobiliários de tijolo acima de 7, 8, 9, 10% ao ano, né, os fundos de papel IPCA mais 7, 8, né, são vários aí, com acima da rentabilidade histórica da Bolsa. Então, a rentabilidade de hoje, de fundos estruturados que correm menos risco, muito menos risco, né, é superior à média. Por quê? Porque a gente está num momento de crise. Então, qualquer coisa que você comprar tá bom. Fiz até um vídeo sobre isso, né? Um monte de oportunidade. Fecha o olho e atira. Você comprou renda fixa, título do tesouro, ações, fundo imobiliário, qualquer classe praticamente que você comprar aqui, você vai estar acertando. Porque na crise, a renda fixa está com a taxa muito elevada, as ações, fundo imobiliário, tudo está muito barato. Né? Então, FIIs, FIINFRAs, ações, título do tesouro, renda fixa, né? Tudo isso constitui uma carteira de investimento. Né? Você aprende a lidar com todas as classes de ativos. Cada classe ela tem um papel. Então, uma boa defesa, outro é um bom ataque, outro faz um meio de campo. Né? A carteira de investimento, as classes de investimento, é como se elas fossem jogadores, e cada um deles tem um papel, como se fosse um time de futebol. Né?
Então você sempre tem que pensar em carteira e nunca em ativo separado. Senão o que você vai fazer? A ação tal está subindo para caramba, a outra fulana lá não está subindo. Eu vou vender toda essa minha posição aqui e vou colocar só naquela outra que está subindo. Aí você comprou na alta, ela cai, e a outra que você vendeu, ela sobe. Né? Então, a gente não pensa em ativo separado, a gente sempre pensa em portfólio. Né? Uma ação está subindo, outra está caindo. Era para ser assim mesmo. Né? Mantém o portfólio. Aquela que está caindo, você compra mais dela. Aquela que subiu demais, deixa ela lá quietinha, né? Vai aportar em outro lugar. Então, sempre pensa em um portfólio. Tá? Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Passar para vocês essa experiência aí, porque tem muita gente, né? Eu recebi algumas mensagens, algumas perguntas, né, de investidores. O pessoal sempre fala: posso usar fundo imobiliário para fase de acumulação? Não só pode, como deve. Em todas as fases da sua vida, né? Seja a fase de acumulação, seja a fase de fruição, você precisa de todas as classes de ativo, né? As classes que você utiliza. Então, renda fixa você utiliza para proteger uma parte do seu patrimônio, tem ações, fundos imobiliários que utiliza para renda, tem uma parte que você investe no exterior, porque a renda está em dólar, está descorrelacionado com o Brasil. Então, cada um tem o seu motivo, né? E é isso, para isso que serve o portfólio. É para que cada um tenha o seu motivo e que os seus ativos eles sejam como um time de futebol, que eles joguem, né? E façam que você ganhe, né, esse jogo aí, que é o jogo, né, da vida, o jogo dos investimentos. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. O que você acha de fundos imobiliários para a fase de acumulação? Você gosta, não gosta? Você acha que tem que ter fundo imobiliário só na fase de fruição? Né? Deixa seu comentário aí, gostaria de te ouvir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.